Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos corrigir a questão de número 69 do vestibular para o ingresso agora em 2022 na Unicamp, da prova SZ, tá? Então vamos à questão. Essa, gente, é uma questão que vai estar fazendo a gente pensar, né, sobre o processo de independência do Brasil. Uma questão bastante contemporânea, até no sentido do bicentenário da independência, né, da gente comemorar ali esse ano, os 200 anos da emancipação política do Brasil. E ela traz um documento para a gente analisar, como a maioria das questões da Unicamp, né? Às vezes são imagens, às vezes são textos. Nesse caso é um documento textual, que é um fragmento do livro Mapas em Trânsito, Projeções Cartográficas e Processo de Emancipação Política do Brasil, 1779 a 1822, tá? Então eu vou ler com vocês para a gente entender um pouquinho do que está tratando esse documento, comentar e depois a gente vai para as alternativas, tá bom? Então bora lá ler o trechinho. Ele fala o seguinte para a gente: não parece ser obra do acaso a preservação da unidade territorial do Império do Brasil, quando comparada à fragmentação política experimentada pelos antigos vice-reinos hispano-americanos entre 1810 e 1825. Em Lisboa, no âmbito da Sociedade Real Marítima e Militar, de 1798 a 1807, foram preparadas memórias históricas, corográficas e roteiros hidrográficos, redigidos pelos engenheiros militares e navais. Esta documentação serviu à diplomacia do Império Brasileiro nos tribunais internacionais, mas também muniu internamente a organização das expedições de conquista territorial, levadas ao cabo pelas elites regionais antes e após a independência. Bom, gente, essa questão ela traz para a gente pensar, né, sobre o processo de independência do Brasil, tá? E principalmente sobre essa questão da manutenção da unidade territorial, que é algo que é bastante comparado, e a questão tá dizendo isso já de cara pra gente, então dava para marcar ali, né? Se tiver alguma questão, uma alternativa que fale o contrário, a gente já podia descartar, que ele está nos dizendo, nos evidenciando que durante esse processo de independência e a consolidação da independência, né, o Brasil ele vai conseguir manter essa unidade territorial, né, ou seja, manter as dimensões continentais do Brasil. Óbvio que isso não é sem conflitos, né, gente? A gente não vai entrar tanto, porque não é o foco dessa questão, mas se a gente pensar que a gente teve, sim, vários movimentos que questionaram essa estrutura, seja no governo de Pedro I, após a independência, seja na regência, né? Então a gente vai ter vários movimentos que contestam ou que reivindicam ali uma separação. Mas o que a questão está trazendo para a gente é que nesse processo a gente consegue manter essa unidade territorial parecida, com as dimensões parecidas com as que a gente tem hoje, e o que acontece na América Espanhola é uma fragmentação, na antiga América Espanhola, né, é uma fragmentação e a conformação de vários países, também próximos aos que a gente tem hoje, tá? E o que ele aciona pra gente é uma coisa bem legal. Aí, antes só, essa é uma questão que costuma ser bastante utilizada para questões até didáticas, né, de comparação. E outro ponto, que não é o que a questão está trazendo para a gente, mas que também costuma ser bastante utilizado como comparação, é a adoção da forma de governo, né, que as Américas, de um modo em geral, após a independência, vão optar pelas repúblicas, né? A gente poderia questionar também quais são esses republicanismos presentes nessas repúblicas, mas se adota a república e o Brasil vai manter, então, a monarquia, tá? Que também está conectado aí com essa permanência de Dom Pedro aqui após o retorno da família real portuguesa para Portugal, tá bom? Mas o que ele traz aqui para a gente, então, é essa questão da elaboração de mapas, de documentos que mostrariam, então, essas dimensões do Brasil, as fronteiras, e que ajudariam também a navegar, que trariam ali informações geográficas, territoriais do Brasil, tá? E o que ele está dizendo é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes a gente tem uma construção toda, né? Que nos faz pensar a independência no 7 de setembro, no Grito do Ipiranga, e como se
nessa data ou ali no ano de 22 a independência já tivesse consolidada. E o que essa questão traz até para a gente pensar é um pouco além disso, né? Como que essa independência ela vai precisar ser conquistada. E ela vai precisar ser conquistada internamente, né? A gente vai ter conflitos em cidades onde a presença de portugueses era grande, onde a gente tinha tropas ainda portuguesas. A gente vai ter conflitos, vai ter lutas, né? Para a consolidação dessa independência, mas o que ele traz para a gente pensar é essa consolidação internacional também, e que essa documentação seria utilizada, então, nessas argumentações, né, que o Império Brasileiro vai fazer para tentar, ali nesses tribunais internacionais, conseguir esse reconhecimento e o reconhecimento das fronteiras, tá? E também internamente, né, em expedições para ocupação de territórios que ainda não eram tão povoados e para exploração desses territórios. Então, esse é o contexto maior, tá, gente? O contexto da independência, e ele está nos trazendo para pensar sobre essa documentação que vai legitimar aí uma argumentação internacional do reconhecimento da independência das fronteiras, dessas fronteiras do Brasil, e também como que esses documentos vão ser utilizados internamente, tá? Vamos às alternativas, vamos ver o que elas estão trazendo para a gente e a gente discute um pouquinho mais. Considerando o excerto acima e os seus estudos, pode-se afirmar que, letra A, o processo de fragmentação política da América Hispânica durante o período de independência foi similar ao processo histórico da independência do Brasil. Essa, gente, dava para descartar de cara, né? Porque se ele está falando para a gente que o processo de fragmentação política, né, da formação de diferentes países na América Espanhola foi semelhante ao que aconteceu no Brasil, a questão está nos falando o oposto disso, né? Que no Brasil não se tem essa fragmentação, tá? Então, essa dava para arriscar ali facinho, sem nem ter que pensar muito. Letra B. Na Sociedade Real Marítima e Militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos amplamente divulgados em livros didáticos da época. Essa questão, gente, ela está incorreta também. Por quê? Porque essas informações elas estão sendo produzidas ali, criadas dentro de órgãos ali do Império, e elas têm objetivos, que é de conhecer o território, de controlar, de dominar, de facilitar depois a exploração, né? São documentos que são de governo, que não são públicos, que não são divulgados assim abertamente, né? Ter essas informações também representava algum poder, tá? Então não são informações que são divulgadas e muito menos que vão estar presentes em livros didáticos desse período, tá bom? Então, letra C. A documentação da Sociedade Real Marítima e Militar foi usada no Brasil na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação. É exatamente isso que a questão está falando para a gente, que documentos que tinham sido produzidos pela Real Sociedade Marítima e Militar portuguesa, eles acabam depois sendo utilizados para defender a unidade territorial do Brasil, as fronteiras do Brasil, internacionalmente e também utilizados nacionalmente na conformação do Estado independente do Brasil, né? Então ele está nos mostrando como que esses documentos eles acabam sendo utilizados depois também na fundação, na conformação do Estado brasileiro, tá? Então essa é a alternativa correta. E a letra D. As elites regionais formadas em direito atuaram na formação do território brasileiro, pouco dialogando com os estudos de engenharia militar. Essa é uma alternativa que tem umas questões ali meio contraditórias, né, gente? O texto lá falava pra gente que essas elites regionais vão se utilizar também desses estudos, né, produzidos ali por engenheiros militares. E aqui a alternativa está dizendo o contrário, né? Que essas elites pouco dialogavam com os estudos dos engenheiros da engenharia militar, né? Não é o que o textinho está falando pra gente. Fora isso, ela traz essa questão de que as elites seriam formadas em direito, como se isso justificasse, né, esse não diálogo com essa engenharia militar, e não justifica. E também a gente não pode falar, de um modo em geral, que as elites regionais eram formadas em direito, né, gente? A gente vai ter membros das elites que são formadas em direito, mas uma coisa não está atrelada à outra, tá? Então, ela é uma informação que é uma alternativa que tenta atrelar algumas coisas que não podem ser afirmadas e que em algum momento trazem questões que em si não são contraditórias, não se apresentam de forma contraditória, tá? Então, essa alternativa, essa questão, a alternativa correta para a gente é a letra C,
Era uma questão que não estava difícil, né, gente? Uma boa leitura do documento nos faria escolher a alternativa de forma rápida, né? Ela nos traz muito mais uma questão de reflexão, quase que de aprendizagem ao fazer a questão, da gente conhecer um pouco sobre esses documentos que eram produzidos, né, e seus objetivos ali no período da produção, então conectados com conhecer esse território, né, e como que esses documentos em alguma medida vão ser utilizados de outra forma, né, então ela nos traz para pensar sobre isso, que um documento pode ser produzido com um objetivo, mas mudando o contexto, se alterando, você pode se utilizar desses documentos para outras situações. Então, nos faz um pouco pensar sobre essa questão sobre a produção e a utilização de documentos ao longo da história. Nos traz também para pensar, então, sobre esse processo de independência do Brasil, às vezes por um olhar que a gente não costuma ter tanto, que é esse olhar da consolidação, né? A gente costuma ver bastante os antecedentes e nem sempre a gente pensa tanto sobre essa consolidação da independência. Então, é uma questão que nos fazia aprender também fazendo a questão, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa também vocês podem me escrever, eu estou à disposição. Fiquem bem e nos encontramos em breve. Até a próxima!